Olá, neste vídeo eu ensino a fazer o corpinho dos bichinhos. O molde e a lista de material está disponível no meu blog. O link para o blog está na descrição deste vídeo. Vamos lá. Este vídeo eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou montar o corpinho, que é base para as peças que vai ser feitas, né? Então o molde está disponível no meu blog. A lista de material, tudo tá lá bem explicadinho, tem o link no vídeo, que é para acessar o blog, tudo tranquilo. Vou recortar as peças, eu tiro, como é uma peça que eu vou usar poucas vezes, né? Então eu tiro no papel. Quando é uma peça que eu vou tirar muito, que eu vou fazer várias peças repetidas, eu gosto de tirar no acetato, que é mais fácil, né? Para poder riscar a peça no feltro. Cor do feltro vai depender do corpinho que vai ser feito, né? Então eu vou tirar esse aqui no amarelo, as pecinhas, né, os bracinhos, tudo na cor que for feita a peça, eu tiro no feltro. Papelãozinho, esse daqui é a base do pezinho, tá? Então no molde eu tenho o molde da base, que depois eu vou colar no feltro da cor que eu vou usar na peça. Essa daqui, a pecinha, ela vai ser um animalzinho, né? Que ele vem com uma pata. Que vai ter o casco dele, né? Então eu vou colar o papelão na cor do casco, tá? Se a peça não tiver essa parte aqui embaixo do pezinho, então eu vou fazer da cor da perninha, certo? Eu vou colar ele no feltro. Eu uso a cola universal. Eu acho uma cola muito boa para usar no feltro. Então eu vou colar aqui no meu feltro. Não preciso recortar ele, tá? Então eu vou colar primeiro o papelão, assim, ó, e vou deixar aqui, certo? Aí eu já vou aproveitar e vou colar aqui essa parte do pezinho, tá? Então aqui, lá tem no molde explicando, né, que a parte da frente, ela olha, ela tem um cortezinho, tá? E a parte de trás é reta. Então eu venho aqui, essa vai ser a parte da frente do meu corpinho. Vou passar cola só aqui, olha, beirando, bem aqui em cima. Olha, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas bem na beiradinha em cima. E vou colar aqui no meu pezinho. Do outro lado também. Só na parte de cima do feltro. Porque aonde eu vou costurar, se eu passo cola, ele fica ruim pra gente costurar depois, né? Aí eu já vou colar a parte de trás. A parte de trás é na outra perninha, tá? Na outra parte do corpinho. Então eu venho aqui, só na parte de cima também, ó, deixando o espaço aonde vai a costura, eu não passo cola, tá? Então eu passo cola só isso daqui pra cá. É uma cor de peça meio difícil, né, pra aparecer. E do outro lado também. Então só na parte de cima aqui. Olha, tá vendo? Então é só aqui nessa parte mesmo que eu vou fazer a colar, a cola. Deixa eu pôr bem certinho, tá? Vamos deixar aqui. A barriguinha, tiro ela, vejo qual é a parte da frente do meu trabalho e vou colocar ela aqui, ó. Eu vou fazer o ponto alinhavo nessa parte, não há necessidade. Eu gosto que alguns detalhes, né, que eu coloco assim na peça, como a barriguinha, alguns detalhezinhos, eu gosto de fazer um ponto diferente,
do que a gente costura na lateral. Normalmente eu fecho a peça na lateral com o ponto caseado. Aqui eu vou fazer o ponto alinhavo, né? Que é só aquele que a gente vai dar a passadinha. Linha, eu uso a linha de algodão, linha de costura normal de algodão, dupla, e vou passar ela aqui dentro da argolinha, quer dizer, eu não dou nó, tá vendo? Olha, eu só dobro a linha, deixo a argolinha pra mim usar ela como o nó aqui. Aqui eu vou, olha, fazer o ponto alinhavo. Não tem segredo nenhum. É só pra fixar a barriguinha aqui, olha, tá vendo? Só com o ponto alinhavo aqui, ó. Então, eu vou fazer isso na volta toda. Gosto de fazer ponto por ponto, porque assim a gente consegue ter uma noção e manter eles todos do mesmo tamanho, tá? Dá um diferencial na peça, um acabamento melhor na peça. Fazer com calma, né? Tá? Aí eu vou passar o alinhavo todinho aqui na barriguinha. Casei, né? Tudo casei, não. Passei por esse ponto aqui na coisa. Eu gosto de usar a linha da cor do feltro, tá? Feito isso, então eu vou juntar a minha parte da frente com a parte de trás do corpinho. Vou alfinetar. Agora aqui, ó, ficou assim, né, a parte do eu vou costurar da linha da cor do feltro. Então aqui, como ele é esse tom de bege, né, um beijinho bem clarinho, eu vou costurar com a linha bege, troco para a linha amarela. É assim que a gente faz. O que eu quero mostrar aqui é o detalhe do seguinte, ó. A parte de fora, onde eu não vou, eu vou tirar aqui o amarelo, olha, o excesso, porque senão vai ficar uma peça grossa, tá? Olha. Então eu tiro o excesso, eu corto igual, porque eu acho mais fácil tirar agora, né, no molde, do que refazer o recorte antes. Então eu vou fazer isso, tá? Aqui eu vou acertar, porque são peças cortadas separadas, né, que normalmente eu corto elas juntas pra sair igualzinho. Então aqui eu vou tirar o excesso do amarelo. Isso porque eu vou usar essa outra base em cima. O que me importa é o casco, né? Que é a partinha de cima aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou acertar direitinho. Igualar os tecidos aqui. Ok? Aí eu vou vir daquele jeito que eu falei. Eu uso a linha da cor do feltro, tá? Então aqui, ó, as duas pontinhas, vou passar na minha agulha e vou deixar a argolinha aqui do outro lado, ó, tá vendo? A argolinha da linha. Aí eu vou vir aqui. A peça, ela vai ficar aberta aqui para poder depois a gente colocar o solado dela. Então aqui é o seguinte, olha, coloco, passo na argolinha. O primeiro ponto, olha, eu vou puxar a minha linha pra cá, ó, ok? Porque eu tenho que fechar esse lado aqui da peça. E o segundo ponto,
eu vou passar na argolinha e vou puxar pra cima, ó, pra fazer um canto de costura aqui, pra não ter perigo de na hora que eu for costurar aqui ele abrir. Então esse cantinho aqui ele é bem importante, tá? Aí eu vou fazer aqui ponto caseado, não muito grande, porque é uma peça que a gente vai encher bem, né? Aí eu vou fazer aqui o caseado aqui. Aqui eu vou arrematar. Tá? Sempre que arremata, né, o nozinho passa a linha por dentro para poder cortar. Não corta direto, senão ele abre depois. E vou continuar aqui agora com a linha amarela. Eu sempre começo, a frente do meu trabalho é onde eu enfio a agulha, para ficar o lado certo do ponto, né? Porque o ponto, ele mesmo sendo caseado, né, que é um ponto coisa, ele acaba tendo a frente e atrás do ponto. Então eu sempre enfio a agulha na frente do meu trabalho. E aqui eu vou casear. Eu coloco uma linha grande, porque eu quero casear ele até aqui, olha, todo esse lado. Vou casear este aqui, o centro, e o outro lado até uma parte, tá? Então isso aqui vai ser trabalho pra gente poder continuar fazendo o nosso corpinho. Aí eu tenho um corpinho aqui, que eu já fiz isso, ó. Agora eu vou mudar de cor, porque eu vou fazer outra peça. Então, olha aqui. Eu caseei até aqui. Ó. Tá caseada até aqui. Casei o centro da perninha. Esse daqui, olha, tá vendo? Ele não tem o casco, então eu fiz ele direto no tecido do corpinho, que é a perninha e o pezinho tudo igual, ó, tá vendo? E caseei até aqui, ó, até no meio da barriguinha, na metade do corpinho. Agora eu vou colocar a sola, ó. Esse aqui eu já coloquei. Eu vou colocar nesse outro aqui, tá? Aqui. Aí, o que eu pego, ó? Eu colhei o papelão no feltro e vou recortar agora. Esse recorte, o tamanho dele aqui, é o tamanho que eu faço o ponto, tá? Então, ele vai dar uns 3 milímetros a mais que o papelão. Por isso que eu acho mais fácil colar o papelão e depois recortar, tá? Fica mais fácil, ó. Tá vendo, ó? Eu recorto o papelãozinho aqui, certo? Deixa eu pegar minha agulha. Aí eu venho aqui. A linha que sobrou aqui, olha, eu não corto, eu deixo aqui, porque depois eu vou continuar fechando a peça, tá? Então eu ponho uma linha grande, que é pra dar a volta toda na peça, tá? A barriguinha, olha, tá vendo? Então, agora vamos começar aqui, ó. Abre primeiro aqui, olha, tá? E eu vou pegar aqui o papelão. Vou prender aqui o centro, olha, do papelãozinho aqui. Eu vou pôr a minha linha, vou prender minha linha aqui. Passo na argolinha e prendo a minha linha. Esse aqui é o centro do papelão, então ele vai ser aqui na costura. Então eu vou encaixar meu papelão aqui dentro da perninha. O primeiro ponto é
meio chatinho, a gente tem que ir ajeitando ele, olha. Dou um pontinho de cada lado da lateral dessa costura aqui, ó. E vou fazer meu ponto caseado, tá? Acerto aqui, ele dá o encaixe direitinho. É só imprimir e cortar o molde certinho que ele dá, tá? E aqui eu vou fazer o ponto caseado. Ó, como eu falei, eu sempre faço a agulha, entra a agulha para fazer o ponto do lado que é a frente do meu trabalho. Então eu vou costurar ele todinho aqui, ó. Deixa eu prender aqui o pezinho. Certo? E aqui eu vou arrematar. Arrematou, antes de cortar, sempre passa a linha. E, então aí, ó, fez os dois, certo? E aqui ele está aberto. E eu vou encher ele por aqui, né? Deixa eu acertar aqui dentro. Eu vou encher essa parte aqui, olha, um pouquinho acima aqui com areia, para dar peso na peça, porque senão a peça ela tomba, ela fica em pé, mas ela tomba devido ao peso da cabeça, se for por algum acessório, alguma coisa desse tipo, então ela acaba tombando. Então eu uso areia. Pode ser areia de aquário, pode ser areia de gato, areia de construção também pode, tomando cuidado que às vezes a areia de construção tem que ser bem higienizada, tá? Então eu vou usar areia de gato. Faço um coninho de papel para facilitar eu colocar areia, tá? E vou pôr um pouco. Vou pondo aos poucos. E colocar aqui na perninha. Eu venho com o palitinho e vou ajeitando essa areia lá dentro, porque ela tem que ficar aqui no pezinho bem certinho. Então, como ela é uma areia um pouquinho grossa, a gente tem que ir ajeitando para ela preencher aqui, ó, para encher o pezinho dele mesmo, tá? Isso aqui é importante, senão ela vai ficar faltando areia lá dentro, né? Vai ficar espaço vazio. Então a gente tem que colocar com a ajuda do pauzinho. Esse aqui é o próprio bambuzinho que eu vou usar no pescoço, né? A gente vai colocando. Uma dica é o seguinte: se é uma peça que por um acaso você vai precisar molhar ou lavar tudo, o ideal é usar aquela arinha de aquário mesmo, tá? Para não ter perigo de danificar a peça. Porque tem pessoas que fazem peças para alugar, então às vezes tem uma necessidade disso. Então, fica uma dica. O importante é ajeitar mesmo essa areia lá dentro. Certo? Pra ficar bem cheinho aqui, olha. Olha, tá
um tanto assim de areia lá dentro, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho só. Cuidado, né, pra não escapar aqui. Aí, ok? Aí eu vou vir com enchimento acrílico, né? E vou colocar aqui pra mim poder agora ajeitar isso. Agora a areia não vai escapar, certo? Feito isso, vou encher mais, né? Sempre colocando o enchimento de um lado do corpinho, aí eu venho e coloco do outro lado. Isso aqui também vai dar o formato do corpo, ó, tá vendo? Coloco pra cá e vou colocar e vou costurar ele até aqui, tá? Aqui na parte do pescocinho. Ó, fechei até aqui, né? Agora só tá o pescocinho. Então, chegando nessa fase, eu vou acabar de encher ele, tá? Aqui nas laterais, que é pra ficar tudo por igual. Então, eu sempre gosto de ir enchendo ele pela lateral, pra dar o formato do corpinho. Agora, eu vou colocar o meu palito. Tá? Esse aqui é palito de bambu, tá? Tem que ser o de bambu, porque o outro, ele pode quebrar depois de pronto, porque ele é mais frágil. O de bambu, ele é mais resistente. Ele tá com 12 centímetros. E eu vou encaixar ele aqui, ó. Tá? Eu vou deixar 1 centímetro, mais ou menos, pra dentro aqui do feltro. Aqui agora eu vou continuar fechando. Fechar o pescocinho. E vou depois encher. Agora aqui o que eu queria dizer uma coisa é o seguinte. Essa peça é para uma peça decorativa, que não é para criança ficar brincando. Se for para uma criança brincar, uma peça mais interativa com a criança, então eu aconselho não colocar o palito e não colocar areia. Só enche bem, com bastante o enchimento, né, para ele ficar bem firme. E porque mesmo que não ficar em pé, não coisa. A intenção dessa peça é para que ela fique em pé, para uma decoração. Então, é onde eu coloquei a areia dentro. Se for uma peça que é para ficar manuseando, para criança brincar, coisa assim, então não coloca. Só põe o enchimento, mesmo no pescocinho, enche bem, com bastante plumante, e não coloca o palito, que são coisas que pode machucar alguma coisa, né? Então, o ideal é pôr só o plumante. Chegando aqui, olha, vou deixar mais uma pontinha aqui sem costurar e vou acabar de encher o pescocinho. Aí, agora aqui eu faço assim, ó, eu ponho um pouquinho de um lado do palito, bem pouquinho enchimento, e coloco do outro lado do palito. Então, eu vou colocando na frente e atrás, pro palito ficar centralizado. Não ter perigo de ficar mais de um lado do que do outro. Então, eu vou colocando assim, de um lado e do outro do palito. Tá? Aqui em cima não precisa ficar tão cheinho assim de fofinho, porque aqui vai dentro da cabeça. E tendo o palito, já é que já vai dar a firmeza da peça, né? Da cabeça depois. Então, aqui eu não me esforço em ficar enchendo muito, não.
arremata e embute o fio antes de cortar. Então, aqui tá o corpinho pronto, tá? Aqui tá aparecendo aqui as folhas porque a gente faz com pressa, né? Então, fica meio... Não é aqui, tá? E aqui tá o outro. Então, esse aqui tem essa parte aqui embaixo, né? Que é o casco do animalzinho. E esse aqui não. Certo? Outra coisa, se for fazer sem areia e não é pra ficar em pé, é só fechar o pezinho normal, sem pôr o papelão. Ok? Agora eu vou fazer o bracinho, tá? O bracinho, detalhe que a gente tem que sempre prestar atenção. Eu alfineto eles, né? Viro a peça, né? Pro lado certo do feltro e coloco o alfinete. Prestando atenção que ele tem aqui a base da mãozinha. Então, eu sempre coloco o alfinete pra cima pra mim saber qual lado que eu tenho que costurar a peça, tá? Porque senão, às vezes, eu faço as duas assim, porque o ponto, ele tem frente e costa, né? Do ponto. Então, pode ficar assim. Então, eu sempre coloco na posição que eu quero a mãozinha pra poder costurar, ok? Essa daqui, ela tem o casco também, né? Porque ela é da outra peça. Então, eu vou virar ela aqui, né? Tá no avesso, vou virar direito com direito pra cima. E vou colar também do mesmo jeito que foi colado o do pezinho. Eu passo cola só aqui em cima, ó, na beiradinha. Tá? Prestando atenção o lado certo daqui, né? Pra colar certinho. Tá? Então, sempre tomando cuidado de deixar a peça pra não ter perigo de pôr direito com o avesso. Vou deixar aqui quieto pra secar um pouco, né? Feito isso, eu vou fazer o mesmo esquema do outro. Eu vou tirar o excesso daqui de dentro. Ok? Principalmente aqui, pra na hora de a gente costurar, um ponto pegando as duas, né? Quer dizer, na verdade, serão 4, né? Porque tem 2 amarelo e 2 bege, tá? Então, o tamanho que eu deixo aqui é só sim para pegar um ponto. O restante do amarelo eu tiro fora, que é para não dar excesso de tecido na hora da costura. Não fica legal o acabamento. Então, eu tiro aqui, tá? Aí, mesma coisa, vou costurar aqui na cor bege e aqui no amarelo. Mesma coisa que foi feita na perninha, certo? Esse daqui, como ele é uma peça de uma cor só, então eu começo a costurar aqui, dou a volta e paro aqui, tá? Então, eu costuro daqui, aqui. Aí, eu encho e vou acabar de costurando. Eu já fiz essa daqui, olha. Tá vendo, ó? Aqui cor bege, aqui amarelo. E comecei o amarelo aqui. Deixei aberto, ó. Aqui, então, eu vou encher a mãozinha. A mãozinha, a ponta, né, que esse aqui é a mão, eu deixo bem firminho, bem durinho, tá? Ó, bem durinho aqui. Então, a parte de baixo do bracinho da mãozinha, eu deixo bem cheinho. Ó, enchi metade. Então, aqui tá bem durinho, tá? Aí, a outra metade de cima,
eu já vou enchendo com pouco. Vou enchendo, vou diminuindo esse enchimento, para que na hora de costurar o braço, ele não fique muito em excesso aqui em cima, fica muito grande. Então, a gente enche na parte do ombro, eu encho menos, tá? Gente, o ponto caseado tem vários jeitos de ser feito, né? Depende da quantidade de linha que a gente tem. Aí, ó, chegou aqui no ombro, eu vou encher menos. Já não coloco em excesso, né? Pra ficar duro. E aqui em cima, ó, tá vendo? Ele fica fino aqui, ó. Fica fininho, tá? É assim que eu quero, pra não dar um ombro muito gordo em cima. Na hora de costurar fica esquisito. Eu já deixo uma linha grande aqui, ó, na hora que eu tô costurando o bracinho. Tá? Arremato. E essa linha aqui eu não corto, não. Eu vou passar ela aqui por dentro e vou sair ela aqui na altura de onde eu vou costurar minha peça depois. E deixo ela aqui, tá bom? Aí eu vou fazer os bracinhos todos. Vamos reservar. Ó, então tá aqui. Tá, os dois corpinhos, eu quis fazer pra mostrar aqui como é diferente um do outro. Mas o procedimento é igual. Então, essa é a primeira parte do vídeo.